Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Gente para Negócios, temporada 2, episódio número 2. Eu sou o Rafa Cristofoletti, estou mais uma vez com vocês. A meu lado, sempre ele, Rogério Babler, aqui nos nossos microfones, trazendo bastante conhecimento e muitos convidados interessantes, né, Rogério? É isso aí, Rafa. Bom dia para todos. Boa tarde ou boa noite, né? Boa tarde ou boa noite, exatamente. Um prazer, celebrando os 30 anos de MH, convidando pessoas que fazem parte da nossa história e, por falar nisso, uma pessoa ilustre aqui que a gente vai trazer a razão pela qual nós convidamos ele para vir compartilhar suas histórias conosco. Já que você deu spoiler, eu vou deixar você apresentar o convidado de hoje, então. Muito bem, nós trouxemos para cá o nosso amigo Giuseppe Jorge, que eu estou há 15 anos na MH, conheço o Giuseppe há 15 anos, mas o Giuseppe já está há mais anos trabalhando com a MH. Na época era diretor de RH da Amarelli, eu trabalhava junto com o Marvin me apresentou ao Giuseppe e o Giuseppe também nos levou para a Pirelli, no qual a gente trabalha desde então. Giuseppe, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por participar da nossa história, né? Para nós é um motivo de orgulho e o motivo principal que eu fiz questão de trazê-lo para cá é que para mim foi um marco, um evento que nós fizemos com a Pirelli, que você estava com sua equipe, um evento de integração e de conectar as pessoas para novas jornadas que haveriam pela frente. E você conversou muito com a sua equipe sobre a questão de cultura, sobre a questão de diversidade, sobre a questão dos temas que estão rolando aí. A gente está falando isso quando foi, Giuseppe? Se eu não me engano, foi 2016, 2017, alguma coisa por aí. E muitas coisas que você trouxe lá, conversando com a sua equipe, foi um marco para mim. Foram grandes reflexões. Então, espero que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo a respeito disso também. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu, Giuseppe? Prazer é o meu estar aqui, obrigado pelo convite. Estava tentando me lembrar quantos anos exatamente que eu conheço o pessoal da MH, eu acho que desde o comecinho mesmo, quando o Marvin estava lá ainda desbravando lá e a gente começou a trabalhar junto, sempre com resultados muito bons, né? Isso é o que garante a continuidade, né? Bom, a gente, para dar início aqui ao nosso podcast, nós sempre perguntamos aqui, né? A gente pede para que o entrevistado se apresente. Mas a gente quer fazer de uma forma diferente. A gente quer que a pessoa tire o crachá, deixe o crachá de lado, bota o seu CPF de lado, o CNPJ de lado e mostre para a gente quem que é a pessoa física. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quem é o Giuseppe na visão do próprio Giuseppe, hein? Pô, não sabia que era uma psicanálise aqui. Precisamos ter um tempo. Só faltou o divã aqui, né, Rogério? Exato, precisamos ter um tempo para refletir nessa resposta. Bom, eu sou formado em psicologia, tenho 58 anos, sou casado, não tenho filhos. Nasci no interior de São Paulo, em Meira, então isso diz muito sobre uma formação mais pé no chão, digamos assim, né? Depois eu fui estudar fora, fui estudar em Ribeirão Preto, fiz o curso de psicologia lá na USP, voltei para minha cidade, fiquei pouco tempo e aí fui mandado para esse grande monstro que é São Paulo, né? E tive que me acostumar a viver aqui e tudo mais. Eu gosto de acreditar que sou um cara de coisas simples, né? Assim, não sou simples daquele simples de uma simples casinha na praia, um simples iate, um simples... Não, eu realmente levo uma vida mais tranquila, né, com a minha esposa. Durante a pandemia a gente desenvolveu um local no interior de São Paulo para a gente passar os fins de semana, ter um refúgio. Então eu sou muito mais gosto de mexer com madeira, meu pai era marceneiro, herdei isso dele, gosto de fazer coisas simples. Uma coisa que, né, o pessoal normalmente quando sabe, depois fica tirando sarro de mim, eu sou um grande leitor de quadrinhos e eu tenho tudo que já foi publicado de Batman no Brasil a partir de 1986. Caramba! Então, quando eu fui visitar a exposição do Batman aí 2 anos atrás,
A partir de 86, eu tinha absolutamente tudo que eles tinham lá. Eles podiam ter pego o meu acervo e colocado lá que funcionava. Inclusive, você mandou um currículo lá para trabalhar de guia lá na exposição. Dava para fazer. Você sabe, nós temos algo em comum, né? Porque eu também sou colecionador de quadrinhos. Já há um tempo não compro mais. Desde 1980 e alguma coisa também. Só que meu herói ali é o Homem-Aranha, viu? Eu tenho uma outra vertente. Mas sou um colecionador também. Eu comecei pelo Homem-Aranha. Depois eu parei. Me livrei de todas as coisas, me arrependo, porque hoje valeria uma grana, sim, né? Eu tenho conservado ainda. Mas eu depois tenho. É um pesadelo da minha esposa, porque toda semana chegam lá os gibis e já não tem mais onde colocar, e as caixas vão se empilhando e tudo mais. Tá vendo? A gente sempre descobre coisas interessantes sobre os entrevistados, né? Verdade. Aliás, eu não apresentei o Giuseppe adequadamente, né? Eu comecei apresentando sobre a nossa conexão. O Giuseppe é o diretor de RH para a Pirelli, na América Latina, né? É oriundo também da Magnete Marelli, certo, Giuseppe? E está na Pirelli há? 10 anos. 10 anos. O ano passado, esse ano faz 11. Conta então um pouquinho para a gente mais sobre a empresa. Bom, falar da Pirelli é falar de alguma coisa que o Brasil conhece muito bem, né? Nós temos 95 anos de história aqui e é uma marca que teve muita identificação com o país em vários momentos aí. Então, tem muita gente que lembra da Pirelli pelo time de vôlei da Pirelli, que depois virou a seleção, né? Que foi a geração de prata. Muita gente conhece a Pirelli pela Fórmula 1. E que é o nosso grande laboratório, né? Muita coisa que você desenvolve lá depois é aplicada nos pneus que vão para os carros de maior performance. A Pirelli é uma empresa que fabrica um produto que, né, aparentemente é simples, né? Ele é preto, redondo, tem um buraco no meio, feito de borracha e deve ser tudo igual, né? Na verdade, eu, quando entrei na Pirelli, tinha um pouco essa noção, né? Apesar de eu ter sido jipeiro no passado, sei a importância do pneu, né, para o desempenho do veículo, mas tinha uma visão mais simplista, né, e me espantei de ver a quantidade de tecnologia que você pode colocar num pneu que aparentemente, olhando por fora, não mudou absolutamente nada, mas ele tem características completamente diferentes. Então, essa é a Pirelli. A gente faz coisas bastante tecnológicas, disfarçadas de coisas muito simples. E esse vai ao encontro do nosso tema principal, que é falar sobre cultura, Giuseppe, porque, na verdade, a própria Pirelli está passando por uma transformação, já vem passando há alguns anos, né? De foco numa determinada cadeia para um outro segmento, e isso requer não só tecnologia, mas também um novo comportamento dos seus profissionais, né? Como é que você vê essa questão da cultura? E o Giuseppe vai trazer algumas provocações que a gente estava conversando nos bastidores, mas vamos começar de uma maneira ampla, né? Se você identifica que cultura, a importância da cultura para a empresa, para a própria sociedade, e como é que isso é aplicado dentro da Pirelli? Tá. É difícil falar de empresa sem falar de cultura, né? Porque, na verdade, a empresa em si não existe, né? Ela é uma entidade abstrata e o que existe são as pessoas que estão lá. E ela existe de várias maneiras diferentes, de acordo com as várias diferenças de pessoas que estão lá dentro, né? Eu costumo brincar ultimamente que assim, a gente como RH a gente sempre cuidou de pessoas. RH é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas para que elas estejam no seu melhor momento, com o seu melhor desempenho para produzir o resultado que a empresa precisa. Não existe um RH pelo RH, existe um RH pelo negócio. Sem o negócio, esquece, fecha a área e manda todo mundo embora para casa porque não tem o que fazer. E a minha provocação ultimamente a gente sempre cuidou de pessoas, mas a gente sempre cuidou de pessoas que cabiam dentro de um certo modelo aceito pela empresa. E os novos tempos estão mostrando para a gente que agora a gente tem que romper esse modelo e tem que ajudar a empresa a cuidar de pessoas diferentes, porque é da diferença, da diversidade que vem a inovação. E nós estamos entrando numa era tecnológica, nós estamos na pré-história, a gente não imagina o que serão os próximos 10 anos em termos de tecnologia. Se alguém diz que sabe, é porque está lá produzindo, está desenvolvendo, do contrário, ninguém sabe, né?
E então a gente vai precisar de muita inovação, muita mentalidade diferente que vem em decorrência de pessoas diferentes, né? E a cultura, ela tem sido de uma certa forma até hoje e é o alicerce de uma companhia, né? Só que ela também, na minha opinião, está mudando e mudará bastante nos próximos anos, né? Em função de uma série de coisas que a gente pode elencar aqui para vocês. Mas assim, não existe uma organização sem a cultura que a construiu. E geralmente assim, a cultura do fundador, né, já passou por tantas modificações. Uma empresa que nem a Pirelli, que nem é uma empresa de dono, digamos assim, é uma empresa de acionistas, né? Ela é uma amálgama de muita coisa que foi transformando e se tornando a cultura da empresa. Você estava nos dizendo que, né, essas gerações estão mudando, né, de uma forma muito rápida, pelo menos essa é a minha interpretação, a forma como as empresas lidam com pessoas, né, a própria cultura vem se transformando. Você acredita que ainda é possível a gente manter numa empresa aqueles valores originários da empresa e passar por essa transformação, acompanhar essas transformações ou não? Porque a gente tem hoje aqui são culturas que se transformam, deixando de lado completamente aquilo que originou a empresa, aqueles valores principais que originaram aquela empresa. Uhum. Os valores mudam porque a sociedade muda, né? Alguns deles são imutáveis a despeito a despeito das mudanças que vão ocorrendo. Mas você tocou num ponto para mim que é o fundamental. A gente sempre acreditou que os valores estavam embutidos na cultura, né? E como eu acho que essa palavra, esse arcabouço cultura vai mudar, o que vai sobrar no fundo são os valores, né? E eu também acredito que é muito o propósito atrelado aos valores que vai dar a dinâmica das empresas no futuro, tá certo? Por que essa palavra cultura, na tua visão, está se tornando obsoleta? Não sei se esse é o termo correto, mas está perdendo, né, força de acordo com a tua visão. Inclusive, nós conversamos sobre algo nos bastidores, né, sobre essa provocação, e ficamos curiosos para saber, né, teu pensamento, enfim, teus insights a respeito desse tema. Então, da maneira como eu tenho, né, que eu enxergado, né, a gente sempre acreditou que a cultura era o pilar onde as coisas aconteciam. Certo. A gente tem tido elementos nos últimos tempos que estão mostrando para a gente que, na verdade, a cultura estava ancorada em alguns pilares que eram premissas dadas como certas. A primeira mais evidente que a gente está sentindo agora é essa questão do presencialismo, né? E a gente ouve a dor disso daí quando a gente ouve muita gente falando que o home office é ruim porque não tem o cafezinho, e no cafezinho é que a cultura era transmitida, e é verdade, né? A cultura não é aquilo que alguém escreveu na parede, a cultura é aquilo que as pessoas entendem como as coisas são no dia a dia, tá certo? Se lá está escrito que nós respeitamos as pessoas, mas no dia a dia o respeito não existe. Essa é a cultura verdadeira. Essa é a cultura verdadeira. Tá Certo? Não é aquilo, não é a fachada, é o real. E onde é que você percebe se tem respeito ou não? Trocando o seu dia a dia com o seu colega, né, aquela coisa. Poxa, ontem eu levei uma chamada de atenção um pouco mais forte, o outro fala, eu vi também um cara do lado ali sendo, né, repreendido de uma maneira que a gente acha que não está legal, e eu passei por uma... Então isso tudo vai gerando na cabeça das pessoas assim, nessa empresa manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a cultura dessa empresa, né? Então, mas isso tudo sempre foi muito baseado na premissa de que as pessoas sempre estão no escritório, o cafezinho sempre vai existir e a cultura vai ser propagada dessa maneira. Seja ela boa ou ruim. Seja ela boa ou ruim, tá certo? A gente não está fazendo um juízo de valor de cultura, estamos falando da cultura enquanto um elemento abstrato, né? E agora a gente está vendo que não é mais assim, as pessoas nem valorizam mais essa coisa da presença, não querem mais, a pandemia... feliz ou infelizmente, trouxe essa aceleração, foi um catalisador para isso daí, isso ia acontecer ao longo de muitos anos, essa tendência para o híbrido, e ela aconteceu da noite para o dia, da pior maneira possível, mas provocou essa mudança. Então agora as pessoas estão falando, como é que eu transmito cultura da empresa se as pessoas não estão mais aqui full time? Então,
a cultura em si ela não tinha esse poder que todo mundo achava, né? Ela estava ancorada numa coisa que agora está desaparecendo, que é essa coisa da presença. Então, isso para mim já mostra que a gente não está falando de uma coisa, né, assim, a cultura como o grande pilar de tudo, né? Ela está ancorada em cima de coisas que estão mostrando que ela tem uma fragilidade e que a gente precisa repensar, né? Uma outra coisa já que é importante também para esse conceito é o modelo de trabalho. Os modelos clássicos, né, de todo mundo, departamento, tal, não sei o que, nada, induz a essa questão de ter uma cultura em que todo mundo trabalha no mesmo lugar, junto e tal. Eu, enxergando como as novas gerações têm se mostrado no ambiente de trabalho e entendendo que isso é fruto de uma espécie de uma gamificação que o mundo ocorreu, e as novas gerações nasceram nesse mundo mais gamificado, né, onde a recompensa é muito imediata, né, porque você venceu uma fase, você já foi premiado, e essa geração traz isso para dentro da empresa e está começando a fazer parte da cultura essa coisa de que as novas gerações querem crescer muito rápido, eles não têm paciência para esperar e tudo mais. Eu acredito que isso vai se desenvolver de uma forma em que as pessoas elas não vão mais necessariamente querer estar dentro de uma organização por muito tempo, fazendo a mesma coisa em coisas diferentes da mesma empresa, que seria o generalista, o cara que faz, que conhece um pouco de tudo a empresa. Eu imagino que essa gamificação e esse desenvolvimento vai ocorrer no sentido de que as pessoas vão querer fazer o que sabem fazer, o que gostam de fazer, e diversificar isso fazendo para mais empresas ao mesmo tempo. Então, o conceito de generalista eu não enxergo mais como o cara que sabe fazer muita coisa dentro da empresa, mas um cara que sabe aplicar a mesma coisa, que gosta de fazer e sabe fazer, para empresas de setores diferentes. Nesse momento, ele vai estar fazendo isso de maneiras diferentes, tá certo? O que significa que, na minha cabeça, no futuro, nós vamos ter que ter um modelo de trabalho que entenda pessoas que vêm, se dedicam à empresa parte do tempo e vão embora, ou fazem isso por um período determinado, ou fazem isso durante muito tempo, mas sem necessariamente pertencer só àquela empresa. Tá certo? Ampliando o escopo, Giuseppe, é mais ou menos como vocês nos contratam, né? A gente vai lá atender uma determinada demanda, uma parte que a gente tem uma expertise, e depois a gente está trabalhando com outro cliente. Exato. Eu estou vendo isso no individual. Eu estou vendo isso chegando no trabalhador comum, nas pessoas comuns que vão procurar um emprego, né? O que isso faz com a cultura? Explode a cultura. Pois é. Porque hoje eu falo de engajamento, eu falo de manter as pessoas com senso de pertencimento à minha organização, à minha cultura, né? Se o mundo evoluir nesse sentido, que eu imagino que vai, e eu não tenho bola de cristal para dizer que sim ou que não, mas essa noção nossa de cultura, ela se esfacela completamente, porque não vai só o cafezinho que não vai existir. Não vai existir a equipe de trabalho como nós pensamos, entendeu? Eu imagino o modelo Agile amplificado para fora dos muros da empresa, né? Hoje você tem o Agile que junta pessoas de setores diferentes, através de uma metodologia, faz uma entrega programada através de steps, né, curtos, com entregas parciais, mas você está reunindo equipes. Acabou aquilo ali, você dissolve. Eu imagino isso em larga escala entre empresas. Sabe que estudando um pouquinho, né, diferenças entre gerações, nós já tínhamos nessa geração Y algumas características de não querer ficar muito tempo na mesma empresa, então ficava se pulando, né, de galho em galho, de empresa em empresa. E quando surgiu a geração Z, né, mais no comecinho, uma das características apontadas por pesquisadores e tudo mais é que é uma geração mais empreendedora. Junta-se ao fato de ser também uma geração que está vivendo hoje dentro de uma situação de crise, né, como a geração Y não viveu, né, naturalmente, pelo menos sob o meu ponto de vista, há espaço para o empreendedorismo ali. Você acredita então que essas pessoas, né, pelo que você está falando, essa geração,
ela vai estar desenvolvendo cada vez mais nesse empreendedorismo dentro de empresas, esse perfil empreendedor, mesmo não tendo uma empresa terceirizada, sejam especialistas ali, né, em determinada área. Você acredita então que é uma geração que, diferente da geração Y, que está pulando de galho em galho, de empresa em empresa, é uma geração que tem um perfil talvez um pouco mais empreendedor, não quer ficar na mesma empresa também como a outra geração, mas tem essa visão mais empreendedora, mais livre, mais solta do que a geração anterior? Não, é exatamente nisso que eu acredito. E aqui a gente é muito condicionado a ver o empreendedorismo ligado à pessoa que criou o próprio negócio, marca, e tal. Eu pego a palavra em si, né? O que ela significa? Quer dizer, é a vontade de você fazer algo por si próprio, né? Então, assim, não preciso criar uma empresa. Posso eu ser a minha empresa. E é nisso que eu acredito, que esse empreendedorismo que está mais forte nessa nova geração, que vai levar a esse estado de coisas que eu estava descrevendo aqui, de pessoas que sabem fazer muito bem alguma coisa, querem fazer essa coisa porque gostam, aí entra a qualidade de vida, entra a satisfação, felicidade no trabalho, que é um tema que a gente discutiu longamente ao longo dos anos, né? Existe isso dentro da empresa? Não existe felicidade no trabalho, mas isso tudo vai estar ligado a esse conceito do empreendedor, mas só que eu sou minha empresa, sem ser necessariamente uma pessoa jurídica. E se há felicidade, há engajamento, mesmo não fazendo parte daquela cultura, de uma forma mais duradoura. É isso? É aí que eu falo que se a cultura, como nós entendemos, ela explode, o que sobra são os valores da empresa. O propósito e os valores. Porque aí as pessoas vão provavelmente se engajar pelos valores da empresa e não pela empresa em si, pela organização. Né? Pirelli é uma empresa extremamente sólida. Né? Durante muitas décadas, as pessoas se engajavam na Pirelli porque você construiu uma vida na Pirelli, pela solidez dela. As pessoas da Pirelli nunca se perguntaram, eu vou ter meu salário no final do mês. Pirelli nunca, em 95 anos, atrasou um dia o pagamento de salário. Isso é de uma constância e dá um senso de segurança para as pessoas que garantia para a geração que dá valor para isso o engajamento que era necessário. Tá certo? Mas não existindo mais essa cultura, não valorizando mais esse tipo de coisa, esse tipo de solidez, tá certo? O que vai acontecer é que as pessoas vão necessariamente se engajar pelos valores da empresa, o que essa empresa representa, no que ela acredita, o que ela tem feito de diferente para produzir um resultado no mundo, um resultado que essas pessoas esperam ver no mundo. Entendeu? As empresas sempre foram muito acostumadas a estar um pouco à parte, né? É como se existisse alguma coisa que é a sociedade e as empresas são um ponto onde as pessoas vão, deixam o que elas são de verdade para fora, veste uma vestimenta corporativa, atuam lá dentro, quando sai, retoma. Né? Isso já vem mudando há muito tempo, isso já está se tornando mais amalgamado. As empresas estão buscando mais trazer as pessoas integrais para dentro da empresa, porque existem muitas vantagens nisso. Mas eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser exponencializada de uma maneira muito forte. E eu vou além nessa minha brincadeira de cartomante, de bola de cristal. Né? Eu estou falando de 5, 10 anos, eu não estou falando de 20, 30 anos para frente. Eu acho que essas coisas vão acontecer muito rapidamente. Muito rapidamente. E, de novo, propósito e valores. As pessoas vão se engajar pelos valores nas empresas e são os líderes dessa empresa que vão ter que passar o propósito para essas pessoas. Os líderes não vão mais poder dizer, como já não deveria estar fazendo, o que as pessoas devem fazer. Elas sabem o que elas devem fazer. Eles têm que dar para elas um propósito pelo qual elas fazem. Essa é a liderança que a gente precisa hoje e vai precisar cada vez mais no futuro. Porque algumas pessoas vão fazer parte da empresa de uma maneira continuada, senão a empresa não vai existir. Esses serão os líderes que terão que lidar com essas pessoas. E como é que eles vão liderar a gente que não quer necessariamente estar ali o tempo todo? Através de propósitos. É a única maneira que eu enxergo que você vai conseguir fazer com que as pessoas se sintam com vontade de fazer alguma coisa. Então, os valores da empresa transformados num propósito
que seja um novo produto, que seja um novo serviço, alguma coisa que alguém que fala, essa empresa tem valores, eu quero trabalhar lá. E esse propósito de contribuir para isso me atrai. Então eu vou lá e vou trabalhar com eles, né? Essa é a maneira que eu estou enxergando a evolução da cultura. Inclusive, pegando um gancho, até fazendo um jabá da MH aqui, né? A gente começou um modelo desse com a própria Pirelli. O Giuseppe nos provocou para buscar caminhos nesse sentido, onde a gente começou aquele trabalho de transformação dentro das fábricas, porque estava advento de nova tecnologia, buscando outra segmentação de mercado, e as pessoas precisavam se comportar ao encontro do propósito, com foco na tarefa, mas ao encontro do propósito, né? Ou seja, a orientação era o propósito, foi aí que a gente começou a fazer esse trabalho, né? Mas um ponto interessante que você está trazendo aqui, eu gostaria que você dissertasse a respeito, que é o seguinte. Então, por exemplo, quando a gente fala de diversidade, as empresas, inclusive a Pirelli, cada vez incentivando mais para trazer pessoas com pensamento, com culturas diversas para dentro da empresa. Se eu entendi o que você está trazendo, até então o modelo era, ok, você é diverso, você veio de um lugar diferente da onde veio a maioria do pessoal, com uma cultura diferente, só que aqui é o seguinte, o sapato é mocassim, o modelão italiano é sem meia, né? A canela um pouco aparecendo, e você tá aí com a calça jeans e, cara, então, ok, você é diverso, mas coloca a mesma roupa que a gente. O que eu entendi que você está trazendo é o seguinte, cara, vem com a roupa que você tá, e eu estou usando a roupa como um reflexo disso, não é a roupa em si, mas vem do jeito que você tá, né? Porque não é a cultura, mas nós estamos ao encontro desse propósito e do que nós estamos entregando para a sociedade. Independente se dentro da cultura tem café, tem o jeito de se vestir e tem os lugares para sentar. É isso, Giuseppe? É isso. Eu acho que as organizações vão ter que perder essa coisa de que eu tenho as pessoas. Nós vamos ter que, de fato, começar a viver uma coisa que todo mundo fala, né? As pessoas são o meu maior recurso, tal. Se elas são o maior recurso disponível, eu não tenho que dar por certo que elas estarão comigo porque eu as tenho. Eu preciso todo dia convidá-las para vir trabalhar comigo, tá certo? E quanto mais eu aceitá-las como elas são, mais elas vão querer, né? E aí entra de novo na questão dos valores, tá entendendo? Então é uma empresa diversa ou é uma empresa onde todo mundo tem que seguir o figurino e tudo mais, entendeu? Cada vez mais vai ser difícil. É uma discussão interna, né? Tem áreas tem líderes dentro da Pirelli ainda que me dizem, mas eu quero esse cara, né? E a minha resposta é, eu vou como RH achar esse cara da maneira como você quer, tá certo? Hoje, daqui 2 anos vai ser muito difícil, daqui 5 anos vai ser impossível, porque não vai mais ser assim, eu escolho quem eu quero do jeito que eu quero. Eu vou começar a ser cada vez mais escolhido nas entrevistas de emprego que a gente faz, e eu faço só no nível alto, né? Não faço mais nível analista, não participo mais desse tipo de seleção. Cada vez mais eu me sinto entrevistado mais do que entrevistador. As pessoas cada vez mais querem saber elementos da empresa. Eu cansei de contratar executivos que só perguntavam se a empresa fazia resultado ou não. Hoje, se ela faz resultado ou não é uma das questões importantes. Mas a grande maioria me questiona sobre qualidade de vida, me questiona sobre o propósito da empresa, sobre o tipo de liderança que a gente tem, qual é a visão da empresa no médio e longo prazo. As pessoas estão interessadas em coisas mais amplas do que só do que a gente era acostumado até então. Bom, então dentro, né, desse pensamento a gente tem um baita desafio para o RH. Esse RH do futuro. Primeiro é o quê? Conseguir dar foco, pelo que eu entendi, nas lideranças, transmitir esse propósito, esses valores para que eles sejam multiplicadores disso, né? Ser uma marca empregadora interessante e para isso usar, inclusive, aqui eu vou puxar para a sardinha para o meu lado aqui, a comunicação para fazer uma boa divulgação daquilo que a empresa pode oferecer para esses candidatos para atrair grandes talentos. Seria isso um tripé, um caminho, alguma coisa nesse sentido que você acredita que... Hoje mesmo a gente deve estar trabalhando isso já, né? Não é tão para o futuro assim. Sim.
Bom, primeiro o RH vai ter que se redefinir, enquanto área e tudo mais, né? Eu acredito que da mesma forma como a organização tem que se repensar, ela, no sentido de que eu não tenho as pessoas, eu preciso contar com elas, o RH vai ter que deixar de fingir que não é quem cuida que faz gestão de pessoas. A gente fala o tempo todo, não, quem faz a gestão das pessoas é a liderança. Depois você vai ver, tem um monte de BP lá indo conversar com as pessoas no lugar do líder. A gente vai necessariamente ter que ser um apoio, um fornecedor de metodologias para que o líder seja líder, que o líder possa conduzir e passar o propósito, né? Então o RH, enquanto área, ela vai cada vez menos ser executora e cada vez mais influenciadora, no sentido de que terá metodologias e vai contar aí com as MHs, né, da vida, as consultorias que se especializam, né, para trazer, para aportar coisas novas e trazer essa vivência que muitas vezes é difícil na prática, mas quando você faz ali um treinamento, alguma coisa, você faz uma vivência que desperta, né, e a MH faz isso muito bem. Eu não ganho nada da MH para falar isso, mas as empresas em que eu trabalhei ganharam muito ao longo do tempo, tendo a MH como parceiro e vivenciando esse tipo de coisa. Então o RH vai ter que mudar drasticamente. E para mim, especialmente, toda a minha carreira de recursos humanos, toda vez que alguém falava para mim, se você tivesse que começar a área de RH do zero, por onde você começaria? Comunicação. Porque para mim RH sempre foi propósito, proximidade e significado e sentido, tá certo? E proximidade você só consegue do jeito que o ser humano desenvolveu há milhares de anos, né? Com comunicação. E com as pessoas mais distantes, a necessidade aumenta. Né? Aumenta ainda mais. Capacidade de escuta, o interesse ativo, você está realmente próximo das pessoas, né? Hoje você consegue viver com as pessoas profissionais, digamos assim. Já não é tão simples, mas ainda dá para você não se interessar pela vida pessoal da pessoa e tratar ela só no profissional, dentro da empresa. Cada vez mais as pessoas vão querer, elas estão cada vez mais se expondo, as redes sociais estão induzindo esse comportamento de altíssima exposição e cada vez mais elas querem ser ouvidas e ser reconhecidas por outras coisas que não só a planilha que eu entrego, mas aquilo que eu faço fora e tudo mais. Então o líder que não está atento a isso perde a capacidade de influenciar e atrair essas pessoas. Para mim o ponto é, nós vamos deixar de contratar gente, nós vamos passar a convidar a gente. Vai ter um contrato de trabalho, as pessoas vão ser pagas, toda a parafernália administrativa vai continuar existindo. Mas tudo isso vai ser realmente um pano de fundo. Não vai ser a base como é hoje. E você acha que marcos regulatórios dos estados, me refiro aos países, terão que mudar, ter que se adaptar para isso? Terão que mudar drasticamente. A legislação trabalhista brasileira, por exemplo, não consegue conceber uma coisa dessa. Nós ainda temos uma CLT de 1940. E a sociedade é que vai acabar demandando, vai acabar pressionando para essa mudança. Como a gente já está vendo com o Uber, por exemplo. Quanta pejotização já existe dentro das empresas, ainda que isso não seja claramente possível dentro da lei e tudo mais. E quanta discussão já tem nos tribunais superiores a respeito de como fazer com que isso venha para dentro, pelo menos ainda no nível de ter jurisprudência, já que não dá para reescrever, né, a CLT de uma vez, mas a sociedade provoca essa acomodação e vai provocar essa acomodação. E as empresas, elas se acomodam muito. Esse é o jeito do capitalismo, né? Toda vez que alguma coisa muito diferente surge, o capitalismo não vai contra, ele absorve, tá certo? A calça jeans, que era um símbolo de resistência, assim, do máximo de coisa que você podia ser diferente no fim dos anos 60, hoje é item de moda, hoje é item, entendeu? Não houve uma reação, uma atitude reacionária do capitalismo no sentido de vamos evitar a calça jeans porque ela traz consigo um pensamento libertário. Vamos transformá-la em alguma coisa que
transmita também a ideia de capitalismo. Então as sociedades vão nessa linha e os estados vão ser obrigados a seguir isso daí. Esse talvez seja o ponto, a maior âncora possível nessa velocidade que eu imagino que pode ter. Mesmo assim, eu acho que vai ser muito rápido. E ao mesmo tempo que você mencionou que as pessoas elas querem ser ouvidas, não é só mostrar a planilha que ela entregou conforme a expressão que você usou, mas muito além disso, eu vou exemplificar, a gente estava com um cliente essa semana passada fazendo uma entrega sobre cultura, e durante a noite, no jantar à noite, 2 diretores falaram para mim: Rogério, boa parte das pessoas que estão aqui eu não conhecia pessoalmente. E muitas eu não sei nem o nome, né? Obviamente em função do modelo híbrido que foi adotado, né? Como é que faz para aglutinar tudo isso? Ao mesmo tempo, essa disponibilidade para que as pessoas estejam anytime, anywhere, entregar resultados, serem ouvidas, entenderem as demandas da companhia, o propósito da companhia. Como é que faz para o líder dar conta? Porque é mais uma demanda para a liderança propriamente dita. Porque... E como construir uma relação de confiança também entre as partes, né? O ponto eu acho que é esse, né? Como construir uma relação de confiança num cenário tão adverso, tão complexo por natureza, né? Uhum. Bom, eu diria basicamente 2 coisas. Primeiro, existe algo que eu costumo chamar de as dores do crescimento. Toda transição tem momentos muito confusos, né? E assim, todo mundo já passou pela puberdade e sabe o que é aquele momento de transição, né? No caso dos homens, você está falando, né? Uma hora você fala com voz de menino, outra hora você fala com uma voz mais grossa, né? Então fica um monstrinho, né? Fica um negócio esquisito, né? O braço às vezes cresce mais do que o resto do corpo, depois, então assim, tem essas coisas. E nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos saindo de um modelo, começando um outro, com um outro muito na porta, muito chegando muito rapidamente. Então assim, nós vamos encontrar empresas em estágios diferentes, empresas em momentos diferentes dessa transição dentro da própria empresa, diferentes, quer dizer, no fundo é aquilo que eu falei, a liderança já deveria ser assim. Ela podia ser diferente pelo modelo que as empresas seguiam e pela cultura vigente, né, certo? Mas todo mundo vai ter que aprender a um estilo de liderança mais humano, mais próximo das pessoas, muito menos eu te digo o que fazer e muito mais eu te digo por que fazer. E deixar essa coisa. Então tem uma confiança básica que é muito rogeriana, né? De você acreditar que as pessoas estão ali intencionadas a dar o seu melhor. E por que você pode acreditar nisso? Porque elas estão querendo fazer aquilo que elas gostam de fazer. E toda vez que você faz aquilo que você gosta de fazer, você faz genuinamente e faz bem. Se você faz alguma coisa que você não gosta de fazer, a chance de você fazer mal feito é muito grande. Você tem uma resistência natural. Tá certo? A neurociência nos fala disso, né? Você falou que ia trazer a neurociência. Exato, a neurociência nos fala disso. E como eu acredito que as pessoas vão estar fazendo aquilo que elas sabem fazer e gostam de fazer, eu não tenho por que desconfiar que elas não vão fazer o melhor. Então essa desconfiança, ela vai... Lógico, nós vamos ter que aprender a acreditar, né, nessa relação que isso é uma verdade, mas eu acho que essa desconfiança ela vai desaparecer naturalmente, porque isso vai ficar visível, né, pelo empenho que aquela pessoa vai colocar naquele pequeno espaço de tempo que pode ser dias, meses, anos de convivência com uma empresa, mas ligada de novo, não na organização, da maneira como a gente pensa, mas num propósito, num serviço, num produto, em desenvolver alguma coisa para a sociedade, para o futuro e tudo mais. Tá certo? E eu não estou dizendo que as empresas vão se tornar ONGs. Elas vão continuar querendo ganhar dinheiro, elas vão continuar vendendo o seu produto no mercado, desenvolvendo produtos, tá, né? Só vão fazer isso contando com gente de uma maneira diferente. Tá certo? Giuseppe, você falou que um dos pontos cruciais para essa conexão, para todo esse resultado acontecer, é a questão dos valores. E aí você trouxe os valores organizacionais, né? Eu percebo, trabalhando em diversas empresas,
um certo diferencial competitivo de pessoas que têm valores sólidos, ou que são oriundos da família, ou que é da comunidade, ou que é da igreja que ele participa, enfim. Ele tem valores solidificados ali, não são rígidos, são valores que têm substância, têm estrutura. E eu percebo que isso faz diferença na hora que você precisa lidar com a complexidade, com tomadas de decisões difíceis. Esses valores das pessoas vêm à tona para essas decisões. Você acha que isso faz sentido? Faz sentido. Nós só precisamos tomar cuidado de não fazer com que isso resvale, né? Não existe um modelo de família tradicional que passa o valor de uma maneira correta e um modelo de família não tradicional que não vai passar os valores. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Os valores não necessariamente precisam ser o que eu penso. Exato. Né? Nós temos que sempre manter o foco da diversidade e o respeito a, eventualmente, valores diferentes daquilo que eu acredito. Eu sou muito adepto, eu digo que assim, eu sou um cara extremamente contra processos, mas acredito muito no processo. Eu sou contra processos porque toda vez que você cria um processinho, você ingesta aquele negócio e as pessoas passam muito tempo fazendo do mesmo jeito, sem pensar naquilo que estão fazendo, né? Embora eu já trabalhei na área de organização no passado e eu era o responsável por criar processo, né? Mas eu acredito no processo, no sentido de que tudo está o tempo todo em desenvolvimento, né? Nada está necessariamente parado em algum ponto. Tudo está, né? E isso é a vida, né? A vida é assim, não existe nada parado. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não tem como, na natureza não tem nada parado, né? Ou você está num ciclo de crescimento ou você está num ciclo de morte, né, na natureza. E eu acredito nisso, acredito que tudo está num contínuo processo, né? Então a gente tem que trazer essa como é que eu vou dizer, relativização de algumas coisas, né? Então, com o devido cuidado para que a gente não diga que existem valores corretos, que são os meus e tudo mais, né? Mas é verdade, existem algumas coisas, alguns comportamentos, algumas maneiras de enxergar o mundo que produzem um resultado melhor. Tem alguns valores também que a gente pode considerar universais, como a ética, imparcialidade, justiça, esses independentemente... Exato, é aquilo que eu falei, alguns são comuns, né? E são comuns porque eles são civilizatórios. Sim. Então, a gente... Tá certo? Então, assim... não dá para você pensar que maltratar uma pessoa seja alguma coisa boa de qualquer, o meu valor é ponto ser de agressivo vista. com alguém. Exato. Ainda que ele produza resultado. Né? Ainda que ele produza resultado, não é um valor que a gente deveria... E pessoas que não têm esse tipo de... ou que têm esse valor arraigado de que o respeito é uma coisa importante... elas certamente produzirão um resultado melhor no momento em que decisões vão ter que ser tomadas, no momento em que coisas têm que ser executadas, porque não vai ser da maneira dessa, não vai ser a ferro e fogo. Vai ser com respeito, vai ser ouvindo, tá certo? Eu brinco que assim, a democracia existe enquanto você está discutindo. Sim. A partir do momento que uma decisão foi tomada, a democracia desapareceu. Que agora vamos executar. Mas eu vi uma falha na execução. Volta e começamos a democracia de novo na discussão para ver se muda ou não. Se chega à conclusão que muda, se não é se aquele ponto não é para mudança, execução de novo. Então, mas respeito é um dos valores que eu acho que são fundamentais. Eu sou o cara chato do tempo, você sabe, né? Já estamos indo a quase aqui 1 hora de podcast. Temos que, infelizmente, mas infelizmente mesmo, chegar aqui no ponto final dele, né, já nas últimas questões, já deixando bem claro aqui que, pelo menos na minha visão, uma entrevista, um bate-papo provocativo, provocador e também visionário, né? Falamos sobre muitas coisas visando, né, um futuro que, segundo o Giuseppe aqui, está próximo. Vamos então falar um pouquinho aqui sobre... as pessoas que estão acompanhando, né, querem beber um pouco mais na fonte que Giuseppe bebe, ou enfim, conhecer um pouco mais de alguma coisa que você tem aí como indicação. Traga para a gente, por favor, Giuseppe, algo que você possa... alguma coisa que marcou a tua vida com relação a filme, livro, enfim,
alguma coisa que as pessoas possam beber dessa fonte também e ter esse conhecimento. E ficarei muito frustrado se não trouxer nenhuma coisa aqui relativa ao Batman, tá? Vai me frustrar. Nem um filme, nem uma série, nada. Não, o Batman é uma personagem interessantíssima, né? Assim, para quem é psicólogo e analisa o personagem do ponto de vista psicológico. Os vilões também são complexos. E assim, o Quadrinhos é muito legal porque, e especificamente, né, o Batman, vários autores diferentes, ao longo do período em que eles estavam cuidando do personagem, trabalhando com o personagem, deram características diferentes. Sim. Então, o Batman de hoje é muito diferente do Batman do início lá, né? E por isso que é interessante, porque você vai vendo também visões diferentes ao redor do mesmo personagem, então tem valores muito diferentes, então legal. Mas assim, eu sempre gostei muito de ler, lia compulsivamente. Na época da faculdade eu lia mais ou menos 2 livros por semana e fiz isso ao longo de muito tempo, então eu li muita coisa, né? E eu leio qualquer coisa que caia na minha mão. Eu gosto muito de ficção científica, mas lia um pouco de tudo e tudo mais. Um livro, né, é difícil você colocar. Eu acho que tem alguns livros que nos dão uma visão de mundo que todo mundo deveria minimamente tocar, né? Então, assim, você lê A Revolução dos Bichos, do Orwell, para você entender essa coisa que fala muito com o mundo de hoje, né? Assim, né? Todos iguais, mas uns mais iguais que outros, né? Que virou música, inclusive. Admirável Mundo Novo, do Huxley. Eu acho que também dá uma ideia muito clara do risco, do perigo e de como poderia ser quando você estratifica as pessoas e cria distinções falsas a respeito delas, né? Eu gosto muito do Estrangeiro, do Camus, porque mostra o quanto você não é senhor das suas ações, como a gente gosta de acreditar, quanto, né, a sua natureza biológica pode levá-lo a fazer uma coisa impensada e as consequências que isso traz, né? Então, assim, me fala do senso de vulnerabilidade, que é uma coisa que se fala muito hoje em relação à liderança. Sim. O líder vulnerável, o líder aberto, né? Eu acho que esse livro contribui. Quer dizer, eu diria que os clássicos, eles são clássicos justamente por isso, porque eles falam de coisas, são temporais também, de características, né? E falam muito de valores também. Tem muita coisa ali, né? E alguns desses que você citou são visionários também. São visionários também. São pessoas que olharam para frente e viram, né? Por isso que eu gosto de ficção científica. Sim. Né? Inclusive o Giuseppe me indicou Eu, Robô. Comenta aí. Eu ia falar, né? O Isaac Asimov, na década de 30. Adorei esse livro. Numa brincadeira, criou as 3 leis da robótica, que hoje são as leis que estão guiando o desenvolvimento de toda a robótica, né? Tá certo? Então, mais visionário do que isso, né? Impossível, mas... E ele trata dilemas da sociedade de uma maneira brilhante. Brilhante. Muito legal. Brilhante. É muito, muito legal. Um filme que eu gosto muito é Blade Runner. De novo, né, como psicólogo... Sociedade distópica completamente. Exato. Mas ele traz à tona o grande dilema da sociedade, que ali você tem robôs, autômatos, dê o nome que quiser, que foram criados para desaparecer depois de um certo tempo. Ganharam algum tipo de consciência e se questionam sobre a finitude da vida deles. E é o que a gente faz o tempo todo, ou que a gente evita fazer. O ser humano evita falar de morte, né? A gente bota a morte, assim, a gente vive como se não houvesse um final, né? E eu posso estar conversando com vocês agora aqui, achando que amanhã eu vou voltar para o interior, e isso não pode não acontecer. E o que eu deixei de fazer ou fiz
por essa ignorância, né? Que talvez num outro bate-papo a gente possa correlacionar isso também com valores, né? Porque quanto mais eu sou consciente da minha finitude, da minha vulnerabilidade, quanto menos eu tenho esse senso de que eu sou dono do tempo todo daquilo que vai acontecer, daquilo que eu faço, daquilo que, né? Mais fácil é eu adotar valores civilizatórios, que foi o termo que a gente deu aqui. Então, assim, a gente precisa de uma roupagem muito grande ainda no mundo, né, para a gente evoluir enquanto humanidade, né? A gente tem aqui um exemplo agora desse terremoto que atingiu Turquia e Síria, e eu fico abismado de ver que a gente discute se a ajuda humanitária vai chegar na Síria porque tem uma guerra civil provocada por meia dúzia de idiotas que acham que tem o poder e acham que manter o poder é motivo viável para você evitar que pessoas morram por falta de ajuda. Quer dizer, nós como humanidade, né, eu brinco, a humanidade é um lixo se a gente for pensar por esse, né? Mas por outro lado, e talvez seja uma outra conversa, mas eu acredito muito que a grande característica do ser humano é o egoísmo. Uhum. Ninguém faz nada de graça. Todo mundo sempre está ganhando alguma coisa. E a neurociência explica isso também, né? Exato. Por outro lado, numa antítese total, eu acredito que a transcendência faz parte do ser humano. E a neurociência vem falando muito do famoso ponto de Deus, né? No córtex cerebral e tudo mais. Então, essa dualidade, para mim, a gente deveria brincar mais com ela para produzir seres humanos melhores, não é? Mas isso é uma discussão para outra. Para a terceira temporada, já está convidado aqui, né, Rogério? Bom, grande final então, é contigo. Muito bem, Giuseppe. Para contemplar esses nossos 30 anos de MH, o que significa gente para negócios para você? Bom, se você não copiou de nenhuma frase que eu já falei, né, eu sou obrigado a dizer que eu acredito piamente nisso, porque, de novo, não existe empresa sem pessoas. E as pessoas estão na empresa para produzir um resultado, tá certo? Então, gente para negócios eu invisto nas pessoas, faço delas melhores, vamos colocar um adjetivo inadequado, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista técnico, de competências, para que elas produzam um resultado para o negócio, né? As pessoas não estão lá de passagem alegres e por estar. Só estão lá porque o negócio precisa e foi atrás delas, né? E voltando, né? Agora cada vez mais a gente tem que convidá-las e não obrigá-las a vir e blá, 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 blá. Mas gente para negócio me parece que sejam duas coisas que são indissociáveis, né? Muito bem, esse foi o Giuseppe Jorge, diretor de RH da América Latina da Pirelli. Foi muito legal aqui esse bate-papo. Aliás, muito legal é pouco, foi incrível, né, Rogério? Foi muito legal, disruptivo. Disruptivo. Obrigado pela sua presença e espero que tenhamos você mais vezes aqui no nosso podcast. É só convidar. Desde que você não pergunta que droga que eu tomo para poder chegar nessas coisas aqui, a gente vem e fala. A fonte eu já sei, são as revistas da DC, do Batman. A gente vai depois vai conversar bastante aí sobre quadrinhos também, porque me interessa o assunto. Aliás, eu já vou atrás de uns livros desses pro meu carnaval. Boa. Obrigado pela sua presença. Lembrando que vocês, né, que estão nos acompanhando, seja no YouTube ou também no Spotify, vocês podem acessar nossas redes sociais, MH Consult, seja no LinkedIn, Instagram, Facebook. Também acessem o nosso site, tem todas as nossas soluções, os nossos vídeos. O site, muito simples, mhconsult.com.br. A gente se vê então no próximo episódio do podcast Gente para Negócios. Até mais, gente.